Olá, pessoal! Olá, olá! Deixa eu só acertar aqui minha câmera. Pronto, deixa eu colocar aqui um RH. Ops, peraí, sempre faço isso. Um RH para chamar de seu? Não. Como criar? Oi, mãe! Tudo bom, querida? Peraí. Como criar um RH dedicado? Na verdade, eu quero ver se eu consigo. Ops, peraí, deixa eu ver se eu faço um negócio. Fixei. Pronto. Nossa, hoje foi fácil. Oi, querida. Hoje foi fácil colocar aqui o nome desse nosso encontro. Bom, gente, então tô aqui hoje, quarta-feira, às 21 horas, fazendo o encontro com vocês para falar, Magdinha, para falar sobre RH. Na verdade, eu queria tirar da frente um pouco que RH é um bicho de sete cabeças, né? E eu acho que antes da gente pensar que ter um RH dedicado é caro, a gente tem que pensar que é muito mais caro não ter. Porque se a gente parte do ponto que as pessoas, oi meu amor, que as pessoas elas são essenciais para o negócio acontecer, né? É importante que a gente tenha um departamento dedicado a elas. Então, uma das coisas que eu já quero começar a conversar com vocês é que quando a gente falar de departamento de RH, a gente precisa pensar que é um departamento dedicado ao desenvolvimento das pessoas nas academias. Hoje, muitas academias não têm departamento dedicado de RH. As academias hoje, elas fazem a folha de pagamento, fazem processo seletivo, mas RH mesmo, a gestão das pessoas, o processo, né, de olhar para as pessoas, realmente falta algumas coisas ainda, e é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Uma das coisas que eu acho que é importante da gente entender é que muita gente confunde RH com recrutamento e seleção. Então, o fato das academias terem donos e gestores que fazem os processos seletivos, acredita que isso por si só é RH. E não é, porque o processo seletivo ele é um subsistema do RH. Então é super importante vocês entenderem que RH, gestão de pessoas, são coisas diferentes e que o processo seletivo ele é um subsistema do RH ou do departamento de RH, da gestão das pessoas. Eu já tô afiando aqui os machados porque essas minhas lives, elas são lives curtas, elas não são lives longas, tá? Justamente porque eu quero trazer conteúdo e poder colocar vocês aí com um olhar diferente para algumas coisas das quais eu trabalho, eu atuo, né? Quando eu trouxe a ideia de falar do RH, eu queria realmente trazer a ideia de que vocês podem sim ter um departamento de RH dedicado. E aí eu trouxe, claro, alguns temas, alguns assuntos aqui para a gente conversar. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que para ter um departamento de RH, a gente precisa entender a diferença do que é RH e do que é gestão de pessoas. Vamos lá. RH, ele é a parte um pouco mais burocrática. Então, aqui eu estou falando de folha de pagamento, interface dessa pessoa que faz a folha de pagamento com a contabilidade, ponto, tudo que é mais departamental, contratação, CLT, políticas de contratação, isso é RH. É mais departamental, é uma parte mais burocrática. O que é gestão de pessoas? É tudo aquilo que seria um pouco mais estratégico do ponto de vista do desenvolvimento das pessoas. Então aqui eu estou falando de 4 subsistemas principais, tá legal? Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e o exercício da liderança. Aqui eu estou falando de gestão de pessoas. E neste momento que a gente está passando, né, por tudo isso que a gente está passando, a gente está trazendo para o RH mais estratégico uns sistemas tecnológicos para avaliar as pessoas, para medir desempenho,
para fazer os processos internos de onboarding, que é trazer as pessoas para dentro da empresa, e tudo isso muito organizado através de sistema de tecnologia, que funciona muito e precisa funcionar dentro da academia, dentro da academia como um todo. Para a gente falar dos subsistemas, vou falar assim de recrutamento e seleção, tá? A primeira coisa que eu vou falar, que eu já falei que não é RH não é recrutamento e seleção. RH, ou melhor, recrutamento e seleção. Oi, Vini! Recrutamento e seleção, ele é um subsistema de gestão de pessoas, que pode ser mais operacional ou mais estratégico. Quanto mais estratégica for uma operação que diz respeito a pessoas, mais gestão de pessoas ela tá ligado, mais a gestão de pessoas. Quanto mais operacional, mais RH, mais departamento, mais DP, né? Departamento pessoal, tá? Então essa é uma separação legal que pra gente fazer. Recrutamento e seleção, oi querido, pra nós, tá? Recrutamento e seleção, eu viro e mexo nas minhas aulas, quando eu dou aula sobre recrutamento e seleção, eu já deixo isso claro, tá? Ele é um processo, recrutar e selecionar. Recrutar significa atrair candidatos ou atrair talentos para o preenchimento de uma vaga. Quando a gente fala de atração de talento, a gente está falando de uma fase quantitativa. Muita gente para preencher uma única vaga. E tem muita gente, oi Paulinha, e tem muita gente que reclama pra caramba de fazer processo seletivo, que as pessoas não vêm, que as pessoas marcam e não aparecem. Não se preocupem, tá? Isso não é um privilégio de vocês, isso acontece com todo mundo, inclusive com a gente aqui que faz isso todo dia. Tá? Que a coisa que mais incomoda a gente é o candidato falar que vai aparecer e sumir, tá? Então acontece com a gente e acontece, oi Marcelo, e acontece com os nossos clientes e acontece com a gente também, a gente às vezes fica esperando. O recrutamento hoje, o que a gente hoje não pode mais não ter no processo seletivo, tá? De recrutamento dentro da academia. Você que é super, Paulinha querida. Não pode mais não ter tecnologia. O processo seletivo ele não pode mais demorar. As pessoas não podem, oi Má, as pessoas não podem mais embaçar para falar com o candidato. O recrutador não pode atrasar de jeito nenhum. Recrutadores precisam dar a devolutiva de classificação e de desclassificação de um processo. A gente tem que ter uma conta que precisa ser fechada. Então, desde a atração do candidato até a aprovação de um único e até a exclusão daqueles que não passarem no processo. É claro que a tecnologia dentro do recrutamento e seleção, ele vai ajudar para busca de talentos, porque hoje a busca está muito mais apoiada em palavras-chave do que propriamente currículo. Eu tenho certeza que muitos donos de academia, gestores, devem passar por um perrengue na hora de encontrar pessoas, porque o formato de busca continua sendo muito artesanal. E essa busca não funciona mais nesse sentido. Então, hoje, os sistemas operacionais, toda a tecnologia está ajudando muito a gente a encontrar candidatos. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje existe inclusive uma inteligência que através das palavras, eu já falei isso em outro lugar, tá? Mas através das palavras que a gente coloca dentro do nosso currículo, consegue haver uma identificação de possíveis talentos e possível comportamento desse candidato, de acordo com como a gente escreve e como a gente diagrama o nosso currículo, tá? Então isso é uma coisa super importante. Então eu falei do primeiro subsistema que é recrutamento e seleção. Aqui para quem chegou agora, eu tô falando sobre RH para as academias, tá? Aqui não é um bicho de 7 cabeças ter. O que vocês precisam entender é que o RH ele é uma parte operacional, a gestão das pessoas ele é uma parte mais estratégica. No RH, a parte operacional, a gente está falando de DP, folha de pagamento, cartão de ponto, e na gestão das pessoas a gente está falando disso e mais nos subsistemas de RH que a gente está falando de 4, basicamente hoje. Recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento e propriamente as lideranças, o exercício da liderança. Então, recrutamento e seleção é um processo de recrutar e selecionar. Toda vez que a gente precisa preencher uma vaga, a gente precisa ir atrás de pessoas, atrás de candidatos que façam sentido para a vaga. Nesse lugar, para criar um recrutamento e seleção dedicado para a sua academia, você precisa ter coisas muito básicas, que são saber exatamente o que você quer da pessoa. Então, assim, eu preciso de um consultor de venda.
Consultor de venda, ele tem uma descrição que ela é genérica, mas para a sua empresa tem uma especificidade que precisa estar na vaga, precisa estar na descrição e a hora que você for encontrar com esse candidato, saber exatamente o que você quer dessa pessoa, para saber se essa pessoa tem uma coisa que a gente chama de fit cultural, que é uma pessoa que faz sentido para a tua empresa. Então, o processo seletivo é isso. Que você precisa desenhar bem o candidato, você precisa saber o que ele quer, você precisa saber o que você vai oferecer, precisa ter bem estruturado quais são as expectativas que você tem em relação a uma pessoa e o que possivelmente essa pessoa terá de você, quais são os benefícios que essa pessoa vai ter, o que você pode dispor, e ter um manual de procedimentos e normas internas para quando você tiver contratado essa pessoa, você fazer uma coisa que a gente chama que é legal, que é o onboarding, que é você colocar a pessoa dentro da academia e ela saber minimamente o que ela já tem que fazer, que é um pré-treinamento, que é o que hoje a gente faz de uma maneira muito individual, mas que pode ser feito através do sistema e ter um sistema tecnologia para te ajudar, tanto na captação quanto na contratação dessa pessoa. Então, recrutamento e seleção basicamente é isso aqui que você precisa ter. Avaliação de desempenho. Nas academias hoje, eu vejo pouco a avaliação de desempenho. E eu sempre olho para isso com olhos de que, cara, se você não sabe o que você quer da pessoa, ou não sabe aonde você vai levar, onde a pessoa pode te levar, como que você espera que ela vai saber o que ela tem que fazer para entregar resultado? Então, o processo de avaliação de desempenho, ele ter dentro da academia, é um processo que você faz provinhas, né? E a cada período, né, que pode ser em um mês, em 3 meses, 60 dias, enfim, você pode construir isso como uma cultura mesmo dentro da sua empresa. O processo de avaliação de desempenho nada mais é do que um balizador de desempenho dessa pessoa que está lá dentro trabalhando para você. Então, se você não sabe o que você vai cobrar dela e o que você espera dela, como que ela vai entregar resultado para você? Então, o processo de avaliação de desempenho está diretamente ligada à entrega de resultado. E aqui tem uma coisa bem interessante que se você que é dono e gestor não faz a avaliação do desempenho dessa pessoa, como que você cobra dela desempenho se você não faz isso? É que essa parte, não é que ela dá trabalho, mas ela tem que ter critério. Você não pode simplesmente fazer um processo de avaliação de desempenho, assim, como se fossem testes periódicos. Não é isso, mas avaliar desempenho é entender como que está o envolvimento dessa pessoa com a função que ela desempenha dentro da academia, o quanto que de verdade ela conhece os processos e entende a importância de tê-los, se ela está confortável e sabe o quanto que é importante a entrega de um resultado dela, qual é o lugar dela em relação à entrega que ela tem que fazer e o recebimento do salário, das bonificações. Porque eu não sei se vocês sabem, mas muitos donos, gestores reclamam que a equipe é cara, porque hoje a gente gasta aí 40%, 50%, até 60% em mão de obra, né? E a gente acha que as pessoas não estão fazendo a parte delas, mas é muito difícil a gente fazer a nossa parte quando a gente não sabe o que se esperam da gente. E o processo avaliativo, ele tem essa importância de dizer pra gente o que os outros esperam da gente e aonde a gente pode chegar. Toda vez que uma pessoa é avaliada, ela mede aonde ela precisa melhorar. E isso tinha que ser... Espera que eu já vou responder, Lu. E isso tinha que partir das lideranças, que é o que eu ia fazer. O gestor tem que dar todo o suporte necessário. Era exatamente aqui que eu ia dizer. É óbvio que o gestor ele precisa dar o suporte necessário, mas ele também precisa entender a importância disso. O que eu vejo hoje, eu acho que também a gente vai passar... Nessa retomada as coisas vão mudar um pouquinho, mas o gestor precisa entender a importância de ter um processo de avaliação de desempenho, por exemplo. Eu não sei se você estava aqui, mas eu falei do recrutamento e seleção e esse meu encontro de hoje é para dizer o que vocês têm que ter minimamente para ter um RH dedicado na academia. Então, se você tiver
entender a diferença de RH e gestão de pessoas, entender o que é um recrutamento e o que você precisa ter. Agora eu estou falando da avaliação de desempenho, entender disso, que muitos gestores não entendem. Acham que o RH é óbvio, que RH é só recrutamento, seleção e folha de pagamento e que não tem estratégia em gente. E eu acho que é o contrário, né? Porque se a gente depende das pessoas para entregar resultado, como que RH não é estratégico? Ou gestão de pessoas não é estratégico? Porque um departamento pessoal, toda empresa tem minimamente, porque está conectado com contabilidade, porque a gente tem que pagar salário. Mas não é só isso. O universo do desenvolvimento humano, ele é muito maior do que só isso. E sim, os gestores precisam estar envolvidos nisso e dar o seu acompanhamento. Nas academias, também tem uma conta aí, que aí eu vou falar da liderança, né? Que eu falei dos 4 subsistemas, né, do RH e da gestão de pessoas, que é o recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e o exercício da liderança, que eu vou entrar já. O exercício da liderança é justamente isso que o Luciano trouxe pra gente, que o gestor precisa dar suporte necessário. Quando a gente está falando de gestor, olha, tem uma coisa engraçada aqui no nosso mercado, que é assim, os donos, tem muito dono que também é gestor. Atenção, que isso é uma coisa legal. Muito dono também é gestor. Então, o dono, ele é o cara que idealizou o negócio, que deveria ter, né, o direcionamento muito claro daquilo que ele quer, aonde ele está, para onde ele quer ir, o que ele espera da equipe e dá esse direcionamento. Mas muitas vezes esse gestor, ele é também professor, ele é também o cara que paga conta, ele é também o financeiro, ele é também o administrativo, que eu chamo de gestão do it yourself, né? Que é uma expressão dizendo faça você mesmo. Então, dentro das nossas academias, do nosso negócio fitness aqui, existe essa dor, que donos são gestores. Para o exercício da liderança estratégica, olhando para o desenvolvimento do talento, me parece, e eu vejo isso todos os dias, que se toma um grande tempo com a operação e se esquece da estratégia. Quando o cara viu, passou o dia, ele tem um monte de coisa para fazer e ele acaba não conseguindo administrar bem o tempo dele. E em gestão, né, em liderança, tempo é um recurso que a gente precisa usar ao nosso favor. Então, para o exercício da liderança, que é sim um subsistema de RH, eu entendo liderança como gestão de pessoas, né, RH, enfim, RH estratégico, a liderança precisa estar muito conectada com as expectativas das pessoas, as expectativas dela mesma, o entendimento do negócio, saber separar a hora de ser dono e ser gestor, que são intenções diferentes. É mais ou menos assim. Lá atrás, quando a gente falava que precisava de ter consultor e recepcionista, a gente sabia que eram 2 momentos de atendimento, o cliente tinha que ter uma percepção de atendimento em 2 momentos diferentes, quando ele é recepcionado e depois quando ele vai comprar o plano. Então, nesse sentido, separava-se os departamentos. Hoje a gente já está entendendo que isso não tem mais sentido, que as pessoas precisam ser mais multifuncionais, a gente sempre falou isso, mas agora muito mais, e que é muito mais interessante academias mais enxutas terem um departamento comercial, onde a consultora também atende ou pré-atende as pessoas ou faz um trabalho de recepção. Isso é uma conta que a gente está fazendo aqui, tá? No caso da gestão, acontece mais ou menos a mesma coisa. O dono, quando ele é gestor, ele tem um compromisso diferente do que se ele fosse só gestor. Pensa comigo, gestor não tem a responsabilidade... O que eu vou falar é esquisito, tá? Mas gestor não tem a responsabilidade do negócio dar certo. Tem, tá, gente? Mas eu quero explicar o seguinte. Se falir a empresa, o gestor procura outra, o dono não. Ele não vai abrir outra academia, entendeu? Então, nesse sentido, o dono separar quando ele é dono e quando ele é gestor. No nosso mercado existe muito isso. E esse é um baita de um conflito, porque o dono, sendo gestor, ele tem uma dor diferente do que se ele fosse só gestor. E às vezes, sendo só gestor, ele consegue resolver melhor, porque ele se coloca um pouco à distância. O dono tem um comprometimento com o CNPJ que é dele, entende? Então, se quebrar, quebra o cara. Sendo gestor, não.
Então, nessa conta, parece que não, mas do ponto de vista humano, existe muita diferença na hora que você conduz equipe, cobra pessoas, alinha as expectativas, reclama que as pessoas não conseguem dar o resultado que você espera, nem você, principalmente quando nem você sabe o que você quer delas. Então, o exercício da liderança como subsistema de gestão de pessoas e RH, para ser estratégico, precisa ser muito bem delineado. Esse dono, quando ele não é gestor, né? E aqui eu estou falando no caso do dono ser gestor, mas quando esse dono não é gestor, tudo bem, ele tem alguém ali que vai fazer isso. E ele precisa orquestrar. Mas o dono, quando ele é gestor, ele também, além de orquestrar, ele põe a mão na massa, ele faz tudo junto. Então, esses são alguns equívocos. Para um antídoto contra isso, né? Seria você ter exatamente quais são as suas tarefas, uma agenda todo dia. Ah, Cris, mas eu tenho agenda. Tudo que eu faço é olhar para minha agenda. Gente, a gente sabe que no dia a dia é super complicado a gente respeitar a agenda. A gente coloca, até qualquer um de nós, a gente coloca um monte de coisinha, uma lista de coisas que a gente tem que fazer, acontece uma coisa e outra e a gente se atropela e a gente se perde. Pô, no dia a dia das academias, cara, isso daí acontece diretamente, tá? Então, isso é uma conta que o dono ou gestor, ou só dono ou só gestor, precisa ter para ter uma liderança mais estratégica, mais assertiva. E eu falei do recrutamento e seleção, eu falei da avaliação de desempenho, eu falei da liderança e agora eu vou falar dos treinamentos e desenvolvimento, que é um tema que, assim, particularmente eu gosto pra caramba e eu acho que, de novo, as academias têm um equívoco muito grande sobre esse ponto. O treinamento já diz, tá, gente? Treinar é uma coisa, só treinar. Treinar com vistas para o desenvolvimento é completamente diferente. Quando a gente está falando de só treinamento, é oferta de conhecimento. Então aqui a gente está falando do cara ler um estatuto, ter um manual, o onboarding, ele conhecer o negócio como um todo, ele saber o que ele tem que fazer, a descrição da função, do cargo, isso pode ser uma maneira de treinar a pessoa para ser o profissional que a gente quer dela e tá tudo certo. Treinamento e desenvolvimento tem um comprometimento com a oferta do conhecimento que vai fazer diferença na conduta de um colaborador. Isso aqui eu estou trazendo estrategicamente uma coisa chamada gestão de competência. Porque quando eu vou treinar pessoas, eu só posso treinar pessoas que entendem o que elas têm que fazer, que absorvam esse conhecimento e consiga sair desse lugar executando uma tarefa para desenvolver novas habilidades. A hora que essa pessoa consegue desenvolver novas habilidades, ela se desenvolve e aí ela vira um talento para a empresa. Então, o processo de treinamento com desenvolvimento é alinhamento de uma necessidade real, verdadeira, que existe dentro da empresa. E não é só um departamento, não é só uma ação da empresa como uma necessidade que o cara falou assim, bom, eu não sei mais o que fazer para minha equipe, eu vou contratar alguém para treinar a minha equipe, porque eu estou sentindo que a minha equipe precisa. Esse sentir que a minha equipe precisa é a parte mais vulnerável do desenvolvimento das competências, porque eu canso de ver academias oferecendo conteúdo que não serve para nada, porque depois de uma semana a equipe não entendeu o que isso significava e volta no modelo anterior. Então, eu vejo muito treinamento sendo engavetado por falta de alinhamento dessas expectativas. Então, é super importante você que tem academia, ou que tem um negócio, não precisa nem ser só academia, que você tem um negócio, você entender que treinar pessoas significa desenvolver novas competências, novas habilidades e, consequentemente, os talentos humanos dentro da empresa, tá? Para falar de RH, então, veja como não é difícil. E aí tem uma coisa muito legal que eu quero falar, que é o seguinte, para o RH, para você ter um departamento, né, ter algo estruturado de RH, se você conseguir pensar a diferença que tem entre o RH, DP e a gestão das pessoas. A gestão das pessoas é mais estratégico, RH ele é mais operacional, mais departamental. Se você conseguir pensar nos 4 principais subsistemas, avaliação de desempenho,
recrutamento e seleção, liderança e o exercício da liderança, uma liderança organizada, com estrutura, com alinhamento de expectativa e treinamento com viés de desenvolvimento, você já tem um departamento de RH. Você já tem uma gestão de pessoas dentro da sua academia. Porque muitos donos acham que precisa de uma estrutura, precisa de alguém dedicado. Isso é uma conta interessante. Precisa de alguém dedicado, sim. Mas quem seria essa pessoa para cuidar de pessoas dentro da academia? O que vocês acham? No meu olhar, é o coordenador. Então, hoje, os coordenadores das academias são os caras da gestão das pessoas, ou deveriam. O que eu acho é que existe uma lacuna gigante entre esse entendimento de que eles podem se desenvolver como gestores de pessoas, porque já fazem isso, só que fazem intuitivamente e sem processo bem definido. Então, olhar para esses 4 subsistemas, que são os macro subsistemas, né, dentro da gestão das pessoas, e aí, claro, né, trazer questões como o onboarding, que é você ter muito bem descrito tudo o que você quer e espera de cada um dentro da empresa, tanto para novos colaboradores como para os atuais, que funciona como um treinamento recorrente, tá? Toda vez que eu esqueço como que faz determinada coisa, eu vou ali e pesquiso, né, como se fosse um manual mesmo, né? Um guia, um estatuto, algo bem e claro, simples, sucinto, para que as pessoas entendam, né? A avaliação de desempenho, você ter periodicamente uma avaliação não só do desempenho comportamental, mas também desempenho técnico, de entrega de fato. E a avaliação do desempenho não está só associada a metas. Metas são fundamentais para qualquer negócio. A propósito, meta não é só dinheiro, tá? Meta também é comportamento. Meta é renovação, meta é conversão, meta é retenção, meta é venda, né? Meta é não cancelar, meta é conversão de visita. Tem uma série de metas que você pode instituir que vão para dentro desse lugar da avaliação do desempenho. Tá? Então vocês já fazem isso, só precisa colocar nome direitinho e alguém para cuidar disso fidedignamente, né? Assim, direto, todo dia, sabe? RH é diário, né? Liderança, a organização do seu dia a dia, organizar seu tempo, ser mais estratégico, ter tudo isso muito bem desenhado, ter um board, uma tabela de horários, né, de dias e de recursos que vocês vão ter para conversar com a equipe de vocês, para dar o acompanhamento, como foi sugerido aqui, que sem acompanhamento a equipe não anda. As pessoas não fazem as coisas pelas outras pessoas, elas fazem as coisas por causa própria. E enquanto a gente achar que as pessoas precisam vestir a nossa camisa, isso é old school demais, entendeu? Não é isso que prova quem é dedicado, quem realmente vai fazer sentido para o meu negócio. Então a liderança precisa entrar nesse lugar, sabe? Encaixar aí. E o último ponto foi o treinamento e o desenvolvimento. Então não é qualquer treinamento, é treinamento que faz sentido, é entender as necessidades, o que está faltando. Se vocês tiverem um programa, um planejamento para cada uma dessas coisas, olha que legal que fica, você já tem um departamento de gestão de pessoas e RH. E aí quem pode ser o cara que orquestra isso é o coordenador, que não precisa ser a figura do dono, que pode ser um gestor que esteja ali, inclusive que seja bom com pessoas para poder desenvolver novos talentos e fazer esse link entre o que se espera das pessoas, o que elas podem entregar e o que a gente pode fazer por elas, tá bom? Gente, eu tô vendo que entrou um monte de gente aqui, o pessoal entra e sai, mas não tem problema não, tá? Essas aulas que eu tô fazendo, eu vou fazer porque eu acho que sabe, eu queria compartilhar com vocês um pouco, tirar da frente um pouco essa coisa de que gestão de pessoas, comportamento humano, pessoas, é complicado. Tudo é complicado, sabe? Se fosse fácil, eu chamava pudim, né? Como eu falo, né? Normalmente eu falo. É super complicado, porque cada um de nós tem um jeito, tem um tempo, tem um gosto, tem um modelo, uma maneira de entregar as coisas. Então, não se preocupem, essa aula, eu chamo de aula, né? Esse encontro vai ficar salvo no meu Instagram.
eu sempre deixo um dia, às vezes 2, dependendo de como as pessoas estão olhando. E quem perdeu, né, quem não estiver aqui, porque tem muita gente que assiste depois, fica aqui, depois vai lá pro meu canal do YouTube, eu coloco o nomezinho da live e tal, o dia que aconteceu, e aí vocês podem assistir tudo por lá. Tá legal? Quero agradecer todo mundo que passou por aqui. Essas minhas aulas, esses meus encontros, eles são mais curtos mesmo, porque eu acho que é para trazer mesmo conteúdo, para exercitar um pouco e para eu mostrar a cara, né, do RH, da gestão das pessoas, que é minha paixão, é meu ativo e é o que eu faço há mais de 20 anos, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que tenham aproveitado. Um beijo, tchau. Obrigado, Marcelo, você estava aí até o final, que lindo. Um beijo, tchau.